Fala galera que sempre nos acompanha aqui pelo Periscope, beleza? Novo de loja, primeira de luxo? Pois é, ano novo 2017, inicialmente aí um feliz ano novo para todo mundo, muita paz, muita luz, muito sucesso nesse ano que se inicia. Começou o ano e vamos retomar os nossos trabalhos aqui, vamos retomar as nossas transmissões. Como eu já estava fazendo antes do recesso, ao longo da semana nós vamos dividir as nossas transmissões entre o Periscope e o Facebook, fazendo as lives lá no Facebook. Então você que nos segue aqui no Periscope, segue também lá na fanpage do Facebook, vai ter dia que vai ser aqui, vai ter dia que vai ser lá. E eu estou trazendo algumas séries novas em 2017 e estou mantendo algumas séries antigas, a série Traduzindo, a série Temas Cabulosos, a série Ligeiro Feito Coice de Preá serão mantidas em 2017 e nós vamos ter algumas novas séries aqui no Periscope. Uma delas é essa sobre os novos temas penais. Eu também vou ter ao longo do ano a série Comentando as Súmulas. Eu quero nesse primeiro semestre de 2017 comentar todas as súmulas penais e processuais penais do STF e do STJ. Eu vou começar logo pelas súmulas do STF e depois, claro, a gente comenta as súmulas que versem, óbvio, sobre matéria penal e processual penal do STJ. Beleza? Novo de loja, primeira de luxo, então vamos começar a segurar um pouquinho as mensagens aí. No final vocês sabem que nós interagimos, vocês mandam as mensagens. Pode sentar o dedão nos coraçõezinhos, que isso ajuda muito a gente aí, mas segura um pouquinho as mensagens aí, por favor, que aí nós vamos começar a bater um papo aqui sobre novos temas penais. E um dos temas que eu separei foi uma discussão que surgiu lá no final do ano passado. Algumas pessoas me perguntaram, eu achei o tema interessante, dei uma estudada ali no mês de novembro, dezembro, voltei a pegar nesse tema agora no começo do ano, estou escrevendo, estou inclusive botando aí nas edições novas dos livros de delegado, pessoal que vai fazer DPC, nós temos o livro delegado e na edição nova 2017, livro delegado, esse tema já vai entrar também. Também lá nos temas controversos. O que é? Como é que hoje nós devemos fazer o enquadramento jurídico penal da figura do hater, como algumas pessoas chamam, e da figura do troll? Tem gente que chama hater, outros chamam haters. Eu aprendi a chamar hater, não sei se está certo, se está errada a pronúncia. E a figura do troll. Como é que nós devemos fazer esse enquadramento jurídico penal? Galera, eu vou pedir de novo aí, segura aí por favor as mensagens, beleza? Dá uma segurada nas mensagens aí, quando for no final a gente interage aqui respeitosamente, tranquilo? Então vamos lá. O que é a figura do hater, ou haters, como algumas pessoas preferem dizer? É aquela criatura que vive nas redes sociais para destilar o ódio. Numa tradução muito rasteira, vamos dizer assim, numa tradução muito remosa, seria o odiador. Só que talvez essa tradução aí não consiga se adequar à real figura, à ação, vamos dizer assim, que esse indivíduo pratica. Então eu poderia dizer a vocês que o hater ou haters são aquelas pessoas que entram nas redes sociais para ofender, para destilar o ódio, para falar mal das pessoas, para pegar o trabalho de alguém e de repente vilipendiar o trabalho de alguém. Literalmente são pessoas que usam as redes sociais para aquilo que as redes sociais não devem ser usadas. Eles usam as redes sociais para destilar o ódio, para destilar situações ruins, situações nefastas, situações ofensivas, ou contra pessoas, ou contra instituições, ou contra ideias. Já o troll é um pouquinho diferente. O troll é aquela pessoa que entra nas redes sociais, entra, por exemplo, nos grupos de Facebook, ou entra até mesmo nos grupos de WhatsApp, onde quer que seja, lá no Instagram, para suscitar a confusão e desviar o foco, vamos dizer assim, do debate original. Eu trabalho muito com rede social e eu já tive a oportunidade de ver que algumas pessoas tentam fazer isso, mas o que é que a gente faz? A gente chega e simplesmente busca cortar. Exemplo, cria-se lá, eu faço uma postagem no meu Facebook para discutir uma questão de um concurso de Delta. Aí coloco lá a questão e pergunto a opinião das pessoas. Às vezes é uma questão versando, sei lá, sobre crime de homicídio, hipoteticamente. O
tema da conversa, o tema da discussão lá é crime de homicídio. Aí chega um cara e começa a puxar um assunto que não tem nada a ver com o tema da questão, para causar polêmica, para gerar polêmica, para gerar os comentários. Tem gente que vive em busca de like. Cria polêmica em busca de like. Esse é o chamado troll. Então o hater é aquela pessoa que efetivamente entra nas redes sociais para ofender, para denigrir, para vilipendiar pessoas, instituições, pessoas jurídicas ou ideias. O troll é aquele cara que entra na rede social para poder levantar a polêmica, para desvirtuar dentro de um grupo de discussão, de um grupo de estudo, de um grupo de análise, ou de qualquer grupo social que o seja, para desvirtuar o real objetivo do grupo, causando polêmica, causando confusão, no sentido de botar as pessoas do grupo, uma para se degladiar em termos de ideias, uma em relação à outra. E aí vem o questionamento. Será que seria possível um enquadramento jurídico penal num caso como esse? Será que nós poderíamos fazer dentro do Código Penal brasileiro ou da legislação processual penal brasileira, da legislação penal extravagante brasileira, será que nós poderíamos fazer o enquadramento dessas pessoas em algum tipo penal? Essa discussão ganhou muita, mas muita força depois do que ocorreu com a filha do Bruno Galhaço. Todo mundo tomou conhecimento aí de algo terrível, nefasto, obtuso, algo repugnável, repugnante, que nós estamos em pleno 2017 e isso ainda acontece na nossa sociedade e, em minha opinião, causa ânsia de repugnar uma pessoa que tem coragem de fazer isso com quem quer que seja, quanto mais com a criança. As palavras ofensivas que foram dirigidas àquela criança, as palavras ofensivas que foram dirigidas à família dela. E aí voltou à tona muito fortemente essa discussão que já tinha surgido em outros momentos. Será que esse hater ele pode ser enquadrado penalmente? Será que esse troll pode ser enquadrado penalmente? A resposta é sim, mas vamos por partes. Vai depender de como a ofensa aconteça. Vocês sabem que nós temos 3 crimes contra a honra. Nós temos a calúnia, nós temos a difamação e nós temos o crime de injúria. Respectivamente, artigo 138, calúnia, 139, difamação, 140, injúria. Sendo que na calúnia e na difamação, nós temos uma ofensa à honra objetiva. Nós temos uma ofensa à honra social. Já no crime de injúria, nós temos uma ofensa à honra subjetiva, a honra pessoal do agente. Pois bem, suponha que um indivíduo ele passe em uma determinada página de Facebook ou ele passe em uma determinada postagem de Instagram ou de qualquer outra rede social, estou falando Facebook e Instagram, porque são as redes mais comuns, e ele direcione uma ofensa para a pessoa que fez a postagem. Isso pode acontecer. Isso é relativamente comum. Eu vou criar uma situação hipotética aqui. Suponha que A faça uma postagem no Instagram colocando uma foto pessoal. Foi muito comum o pessoal postar fotos agora do final do ano, da passagem do Réveillon, foto sozinho, foto com a família, o que seja. Então Alfa colocou no Instagram uma foto dele durante a virada do ano. Beta foi nos comentários e escreveu algo extremamente ofensivo. Tipo, uma catrevagem dessa se acha gente, vai se lascar, tu não é ninguém não, apaga essa foto que eu não sou obrigado a ver isso. Algo dessa natureza. Nesse caso, qual crime Beta estaria praticando? É notório nessa situação que o objetivo de Beta é um hater, está destilando, aspas, o ódio, a ofensa. É notório que o objetivo dele, nesse caso, é atingir a honra íntima, é atingir a honra subjetiva, é atingir a honra pessoal da vítima. O que ele busca nesse caso é demonstrar descabo, desprezo, ultraje, vilipêndio em relação à vítima. Então, nessa situação, a tipificação seria nos termos do artigo 140 do Código Penal brasileiro. Nessa situação, nós temos o delito de injúria. Lembrando que os crimes contra a honra, quando eles são praticados ou pela internet, pelas redes sociais, ou por qualquer outro meio que facilite a propagação da ofensa, a pena é aumentada. Aplicar-se a uma causa especial de aumento de pena nesse caso. Então, nesta situação específica,
como fica claro pelo teor da postagem que o objetivo do hater, do odiador, foi ofender diretamente a pessoa que fez a postagem ou a pessoa que consta naquela postagem, o crime a ser tipificado é o crime de injúria. Mas você vai ter situações onde notoriamente esse odiador, ele vai ofender não diretamente a pessoa, mas ele vai buscar macular a honra social. Ele vai procurar menosprezar a percepção que a coletividade tem, o juízo de valor que a coletividade faz em relação àquele indivíduo. E aí eu vou lhe dar um exemplo, que esse exemplo eu vi. Esse exemplo aconteceu em uma rede social, onde uma pessoa que é uma pessoa amiga, uma pessoa próxima, tem lá, faz suas postagens e tal, e isso aconteceu. A pessoa fez o seguinte, a pessoa foi lá numa rede social e fez uma postagem X, colocou lá uma frase, uma reflexão, um pensamento. E esse pensamento deu muitos likes, muitas curtidas, muito compartilhamento. Aí alguém chegou e escreveu embaixo: vocês estão compartilhando coisa, essa pessoa que escreveu provavelmente não sabe nem ler direito. Pensem melhor. Aí começou a esculhambar. Para que compartilhar coisa de quem não sabe nem o que é que está escrevendo e tal? Notoriamente, o objetivo ali não era atingir a honra íntima. Notoriamente nessa postagem, o que o hater estava fazendo era tentar convencer aquelas pessoas que faziam parte do grupo social, que aquele indivíduo não precisava ser enxergado daquela forma. Ele achava que as pessoas estavam valorizando alguém que na verdade deveria ser desvalorizado. E ele passou a externar juízos, considerações perante o contexto coletivo, que são juízos e considerações depreciativas em relação ao autor daquela postagem. Nesse caso, o enquadramento jurídico penal do hater seria a título de difamação. E, óbvio, todos os 3 crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, calúnia, difamação e injúria, pela ordem 138, 139 e 140, quando praticado pelas redes sociais ou por qualquer outro meio que facilite a propagação da ofensa, obviamente faz, como eu acabei de dizer, incidir a causa especial de aumento de pena. Então, você tem que observar exatamente ali qual era o ânimo. Lembre-se, o direito penal brasileiro não admite imputação penal objetiva. Quando você precisa fazer a tipificação do crime, tão importante quanto o que o cara fez era o seu ânimo, a sua intenção. A correta tipificação deve ser feita pela análise em conjunto das condutas, sejam elas comissivas ou omissivas, do que o cara fez ou do que o cara deixou de fazer, em conjunto com o seu elemento volitivo, em conjunto com a sua intenção, com aquilo que ele desejava, com aquilo que ele buscava, com aquilo que ele pretendia fazer. Mas vamos imaginar que no contexto desta ofensa haja o emprego de questões ligadas à etnia. Se fala ainda hoje muito em raça. Pessoal, o termo raça é um termo tecnicamente equivocado, em que pese a lei de racismo usar a expressão raça, o nosso Código Penal usar a expressão raça, mas o termo raça é um termo tecnicamente equivocado. O projeto Genoma já demonstrou há mais de 10 anos que só existe uma raça humana. Quando você fala raça, dá a ideia que existiria mais de uma raça entre os seres humanos. E não existe. A diferença entre as pessoas não é de genética, não é uma diferença de genótipo, é uma diferença meramente de etnia. Então não use a expressão raça branca, raça negra, não. Você usa a expressão raça humana e dentro da raça humana você tem segmentos étnicos. Você tem a etnia do branco caucasiano, você tem a etnia do negro africano, do malaio polinésio, do meso-indiano, do ameríndio e por aí vai. Você tem N etnias. Existe uma estimativa que existem aproximadamente 240 a 260 etnias diferentes, grandes troncos etênicos, de onde derivam todas as especialidades. Embora a lei ainda tenha esse anacronismo de usar a expressão raça. Mas, no contexto da ofensa, se o indivíduo se vale, por exemplo, da etnia, da
cor da pele da vítima, como foi o que aconteceu naquele caso nefasto, terrível, que envolveu a filha do Bruno Galeasso. Como eu devo tratar isso? Será que automaticamente a conduta desse hater será enquadrada em crime de racismo? Depende. E depende muito do caso concreto. E aí eu vou dar um bizu para vocês. Se o objetivo do hater for propagar de forma indefinida questões ligadas ao preconceito de etnia, religião ou procedência, o crime a ser tipificado é de racismo. Lá nos termos da Lei 7716/89. Vou dizer de novo, se o hater entra em uma rede social e fica claro que o objetivo dele é propagar questões de ódio, sem direcionar a sua conduta a uma vítima ou a um grupo de vítimas específico. O objetivo dele é propagar o ódio em relação a um determinado grupo étnico, a um determinado grupo religioso, a um grupo de uma procedência X ou Y. O que você vai tipificar é como crime de racismo. Lá nos termos da Lei 7716/89, que é a lei de racismo. Só que para você enquadrar a conduta do hater como crime de racismo, tem que ficar claro que esse indivíduo objetiva pregar o ódio, pregar o preconceito, pregar a segregação de forma genérica, de forma difusa em relação à etnia, à religião ou à procedência. É isso que vai caracterizar o crime de racismo por hater. Agora, se ficar óbvio que, pela análise do caso concreto, se ficar lógico, se ficar patente, se ficar evidente que o objetivo do indivíduo era atingir a honra íntima da vítima, atingir a honra pessoal da vítima e, no contexto da ofensa à honra pessoal, houver a utilização da etnia da vítima, da religião, da procedência, do fato dela ser idosa ou ainda do fato dela ser portadora de necessidades especiais, o que eu terei é a injúria qualificada, também chamada de injúria preconceituosa, lá nos termos do parágrafo 3º do artigo 141. Sempre que no contexto da ofensa à honra íntima, sempre que no contexto da injúria, o hater, o agressor, ele se vale das questões etênicas, religiosas, de procedência ou do fato da vítima ser idosa, ter 60 anos ou mais, ou ser portadora de algum tipo de necessidade especial, você terá a injúria preconceituosa. Todavia, se a ofensa for a título de calúnia ou difamação, e no contexto da calúnia ou da difamação houver a utilização destes elementos, não há majorante nem há qualificadora. Ouviram o que eu disse? De novo, se no contexto do crime de calúnia ou do crime de difamação houver o emprego de questões etênicas, religiosas, em relação à origem da vítima, ao fato dela ser idosa ou portadora de necessidades, não haverá caracterização, nesse caso, de elemento de majoração ou qualificação. É só a calúnia e só a difamação, sem qualificadora. A qualificadora, nesse caso aí, é exclusivamente para a injúria. Então, vamos recapitular aqui para não ter perigo da galera errar isso na hora de uma prova, para não ter perigo de cair uma pegadinha, uma casca de banana, seja no exame de ordem, seja numa prova de delta, de defensoria pública. Quando o hater entra na internet e ele começa a fazer pregações difusas de ódio em relação a um determinado grupo etênico, religioso ou de procedência, se ele está destilando o ódio, mas de forma difusa, quanto grupo difuso, você tem crime de racismo. Lá nos termos da Lei 7716/89, como nós tivemos um caso. Houve um caso de uma moça que foi para a internet e disse: faça um favor ao Brasil, mate um nordestino afogado. Isso é racismo. Porque ela está atacando difusamente um grupo em relação à origem, ser nordestino, em relação à procedência e, obviamente, está pregando o ódio a esse grupo. Já se o indivíduo está ofendendo diretamente uma vítima ou vítimas determinadas, aí você tem que observar se seria calúnia, difamação ou injúria. Se a ofensa for de injúria, se o crime que você está analisando é injúria e o hater ele se vale da cor da pele, da etnia, da religião, da procedência ou do fato da vítima ser idosa ou portadora de algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade especial, a injúria é qualificada. A pena
pena é de 1 a 3 anos. Mas se você tiver no contexto de calúnia ou no contexto de difamação, ainda que na calúnia ou na difamação o agressor se utilize de tais elementos, não existe qualificação para o crime. Eu vejo as pessoas falando em calúnia qualificada, em difamação qualificada, isso não existe. O que existe é injúria qualificada, ok? E aí eu vou lhe dar um exemplo e me permita dizer, eu vou falar essa frase, é uma frase que me causa repugnância, é uma frase que me causa asco, é uma frase que me causa, sei lá, revolta de saber que ela ainda é pronunciada, mas que eu preciso dizer para fins meramente didáticos, ok? Eu preciso falar aqui no exercício da minha atividade de professor, embora ela me cause repugnância, e rogo a Deus que um dia essa frase seja extinta do vocabulário brasileiro. Mas vamos lá. Imagine só que uma pessoa chega lá numa rede social, o cara tem uma rede social, tem um Instagram da vida desse aí, ou um Twitter, o que seja, e o hater chega na rede social desse cara, objetivando atingir a honra social da vítima. Objetivando atingir, diminuir a vítima perante a coletividade onde ele está inserido. E aí o que é que esse hater faz? Esse hater chega e diz assim, vocês devem parar de seguir esse indivíduo é um idiota, é um imbecil e é um negro safado. Nesse contexto, o hater passou na rede social do cara e, objetivando se dirigir aos seguidores daquele indivíduo, falou essa frase nefasta. Ele disse assim, olha, esse cara é imbecil, esse cara é um idiota e esse cara é um negro safado. Nesse caso, eu tenho crime de racismo? Não tenho crime de racismo. Não houve uma ofensa a uma coletividade. Segundo, nesse caso eu tenho injúria? Não. Nesse caso eu não tenho injúria. Por quê? Porque o objetivo, o ânimos, era atingir a honra social. Nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho crime de difamação. E o fato dele ter feito referência à etnia da vítima não majora nem qualifica o crime. Por quê? Taxatividade normativa. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. E onde é que está o bizu? É por isso que lá nas aulas de DPC do SES, eu passo 4 blocos só fazendo essa diferenciação dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Claro, aqui a gente está falando muito en passant, muito por cima, lá a gente dá mais aprofundado, mas eu bato muito nessa tecla. Quando você pensa numa situação dessa, a sua primeira ideia é pensar que é injúria racial. Mas veja, qual é o ânimos? Qual é o objetivo? Qual é a intenção do agente? A intenção do agente, o ânimos, o objetivo do agente é atingir a honra social. É diminuir a vítima perante a coletividade onde ela está inserida. É fazer com que a vítima seja vista com olhos nefastos pela coletividade. Nesse caso, o crime em apreço é de difamação. E não existe elemento de qualificação ou de aumento de pena quando a difamação é praticada, levando-se em conta questões étnicas, levando-se em conta questões religiosas, da origem da vítima, do fato dela ser idosa ou portadora de algum tipo de necessidade especial. Esses elementos de qualificação só são na injúria, ok? Essa é a ideia do hater. Aí vem a ideia do troll. Repetindo o que eu falei no começo da nossa transmissão, o que é o troll? O troll é o cara que toca fogo na discussão. O troll é aquele cara que entra numa conversa, entra num debate e começa a puxar assuntos que ele sabe que são polêmicos e que não tem nada a ver com aquilo que está sendo objeto da discussão. Exemplo, eu estou fazendo uma transmissão aqui falando sobre a questão do hater e do troll à luz do Código Penal, dos crimes contra a honra e do crime de racismo. Beleza. Aí uma pessoa entra aqui e começa a dizer, mas rapaz, vocês viram o caso de Neymar e Bruna Marquezine, já votaram, é demais aquele negócio. E começa a criar uma polêmica dentro de uma situação que não tem nada a ver com o que está sendo debatido naquela rede social. É isso que o troll faz. E ele cria a polêmica e começa as pessoas serem atraídas para os comentários dele e acabam fugindo. Acontece isso aqui demais no Periscope. Demais mesmo, porque eu não dou atenção. Primeiro, eu não consigo ler o que vocês escrevem enquanto eu estou transmitindo. Depois é que eu tenho que baixar a vista aqui, porque eu não consigo ler. Mas quando eu paro para ler, às vezes aqui, isso acontece mais. Eu estou falando de uma coisa X, uma pessoa vem para falar algo que tem nada a ver. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma transmissão aqui falando de roubo circunstanciado, a pessoa veio falar sobre o preço da inscrição de um concurso, e aí começou.
Aí os outros, em vez de parar para prestar atenção no roubo circunstanciado, ia prestar atenção nisso. Essa é a figura do troll. Esse troll, ele comete crime nas redes sociais? Em tese, não. Se ele entra para causar polêmica, se ele entra para desviar o foco, se ele entra para desviar a atenção, mas ele não ofende diretamente a honra de quem quer que seja, isso não pode ser tipificado. Se não há uma ofensa a uma honra subjetiva de alguém ou a uma honra objetiva, não há como se ter tipificação. E aí, pessoal, eu vou relatar um fato, relatar um caso, que também é outro caso nefasto pra caramba, repugnável ao extremo, que seria bom, de novo, que nunca acontecesse, mas que eu já presenciei durante uma transmissão minha. Eu estava fazendo uma vez uma transmissão sobre, eu não recordo exatamente qual era o tema, mas era uma coisa assim que não tinha nada a ver com o que o troll puxou. E aí durante a transmissão entrou um troll e o troll falou o seguinte assim: mas eu acho muito errado essa história de pessoas que têm uma relação de natureza homoafetiva. Ele não usou esse termo, mas eu me recuso a usar a expressão que foi usada. Certo? Eu me recuso por uma questão de respeito, mas ele disse com outras palavras: esse negócio das pessoas que têm uma relação de natureza homoafetiva poderem querer ter direito, eles não têm direito não, negócio de relação homoafetiva, isso é tudo safado, ponto. Foi isso que o troll fez. Aí ele começou a desviar a atenção dos comentários aqui do Periscope para uma coisa que não tinha nada a ver com a transmissão. E aí depois algumas pessoas que têm um contato pessoal comigo, que estavam assistindo a transmissão, me perguntaram: Giovanni, qual foi o crime que aquele cara praticou? Qual foi o tipo penal que aquele indivíduo cometeu? Bom, pessoal, por mais absurdo que possa parecer, a nossa legislação penal não abrange essa situação. Por mais obtuso que possa ser, por mais nefasto que possa ser. Quem a galera que me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou um defensor de todas as formas de liberdade, inclusive as formas de liberdade ligadas à orientação sexual do indivíduo. Por isso que eu chamo de obtuso. Não há tipificação penal num caso como esse. Porque, veja, o que ele fez foi ofender uma coletividade, um interesse difuso, uma coletividade difusa em relação à orientação sexual. Beleza, eu posso tipificar isso como crime de racismo? Não. O crime de racismo, ele abrange as questões étnicas, religiosas e de procedência. Não há tipificação de racismo em relação, por exemplo, a questões de orientação sexual. Então, racismo está fora. Ele atingiu a honra objetiva ou subjetiva de vítima determinada? Não. Se ele não atingiu nem a honra objetiva nem subjetiva de vítima determinada, eu não tenho como caracterizar nem calúnia, nem difamação, nem injúria. Então, houve uma ofensa a um grupo coletivo, houve, inequivocamente houve, mas eu não tenho como fazer tipificação penal nesse caso. Então, nesse caso, o que o troll fez é atípico, por ausência de previsão normativa. De novo, não há crime sem lei anterior que o defina, princípio elementar da reserva legal. Beleza? Agora, se o indivíduo viesse objetivando ofender a honra íntima do indivíduo, a honra pessoal, fosse lá numa postagem e deixasse de ser troll e passasse a ser hater, fosse lá na postagem do cara e dissesse: você é um viado safado, isso era só injúria. Não seria injúria qualificada, não seria injúria preconceituosa. Os elementos de qualificação da injúria, infelizmente, na minha opinião, também não abrangem as questões de orientação sexual. Beleza? Pegaram a diferença aí entre o hater e o troll na internet? E é mais ou menos o tratamento jurídico penal, vamos dizer assim, que nós devemos dar. Agora chegou a hora de eu ver quem está participando. Eu vi que muita gente mandou mensagem, mas infelizmente não dá para ler. Deixa eu ver quem está nos acompanhando aí ao vivo. A Gigi, um abraço, Gigi. A Gilbenate, massa, valeu. Lu PS, sim. O penalista Paulo, livre manifestação de pensamento, Paulo, e racismo, aí a gente vai deixar para uma segunda transmissão. Prometo que eu faço uma transmissão dessa aí para você, porque agora fugia completamente ao tema. Rafael Veras, de Parnaíba, no Piauí. Cadê? Brasília, Distrito Federal, galera de Goiânia, ótima apresentação, valeu. Aninha de Goiânia, Pernambuco, valeu, professor, galera. O Lorison, valeu, meu patrão. Carla de Caruaru, São Paulo, capital na área, um abraço. Citapetininga, Bruno de Uberlândia, Serafim Concursado aqui de Pernambuco, galera de Fortaleza, valeu, Paulo, obrigado pela compreensão. Galera de Santana, Marinalva do Paraná,
Carlos de Araraquara, Luiz de Rio Grande do Sul, Maranhão, você Delta Online, cadê, macho? Aqui, Paraíba, Natal, Xangrande, obrigado pela GG, Rio de Janeiro, eu é que agradeço aí pela parceria de vocês, Itajuba, Calcaia no meu Ceará, um abraço para Itapetininga, Juazeiro, só não sei se é do norte ou da Bahia, José Carlos, Juazeiro da Bahia, valeu, Laísa de Manaus, Amazonas, Nanuque, Minas Gerais, Governador Valadares, John People na área, Paraupebas, aula excelente, obrigado, galera de Goiânia, Goiás, acho que é Barra do Corda, Maranhão, não deu para ler direito, beijo pro interior de São Paulo, Rio das Pedras, galera de Juazeiro do Norte, colado na minha cidade natal do Crato aí, galera do Acre, Rondonópolis, Codó no meu Maranhão, como eu digo, é todo mundo e a mulher de seu Raimundo. Valeu, galera, fiquem em paz aí, excelente começo de ano para vocês, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.